A paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Quero agradecer desde já a todos os novos inscritos que vêm chegando no nosso canal. Seja bem-vindo à nossa comunidade dentro da internet. Que o Senhor Jesus te abençoe ricamente nessa manhã, te dê paz, alegria e muito amor. Nós queremos hoje falar sobre esta palavra aqui, essa mensagem dita por Jesus, ou melhor dizendo, esse diálogo que ele teve com o doutor da lei. Acompanha comigo. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 25, que fala na Bíblia corrigida e nas nossas Bíblias brasileiras, a parábola do bom samaritano. Versículo 25 do capítulo 10 de Lucas diz assim: certa vez um advogado da lei levantou-se com propósito de submeter a Jesus à prova e lhe indagou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: o que está escrito na lei? O Senhor faz uma pergunta: como tu a interpretas? Ele faz a segunda pergunta. E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, com toda a tua capacidade intelectual, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: e respondeste corretamente. Quando o homem disse a Jesus, e ele citou a lei de uma forma resumida, o Senhor disse assim ali: respondeste corretamente. E a Bíblia diz que Jesus disse a ele assim: faze isso e tu viverás. Então ele, no entanto, insistindo em justificar-se, aqui vem a malícia do doutor da lei, questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? E diante do que Jesus lhe respondeu assim, olha o que Jesus começou a contar uma história, e Jesus era muito inteligente. Observa: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e quando veio a cair nas mãos de alguns salteadores, que o espancaram e fugiram, abandonando, deixando ele quase morto. Olha o que a história vai dizer. Coincidentemente descia um sacerdote pela mesma estrada, não era por outra estrada, era pela mesma estrada, e viu aquele homem e passou pelo outro lado. Olha que coisa. O texto não diz que ele não nota o homem, ele notou o homem, só que ele passou de largo, ele não se importou. Continuando, versículo de número 32. Do mesmo modo agiu um levita. E quando chegou ao lugar, veja só, observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, versículo 33, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se-lhe, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, ou azeite em outra tradução, e em seguida colocou sobre o seu próprio animal, e levou-o para uma hospedaria, e cuidou dele. Louvado seja o nome de Jesus. E daí a parábola segue, e no final Jesus pergunta: qual desses te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E a resposta, o que teve misericórdia para com ele, ao que Jesus lhe exortou: vai e procede da mesma maneira, faze de igual modo. Então, nós entendemos que aqui houve um diálogo, e vamos examinar a parábola agora em alguns minutos. Permita-me, eu entrar na sua casa e, nesse momento agora, trazer um pouco dessa reflexão do que aconteceu nesse diálogo de Jesus com o doutor da lei. A história diz que aquele doutor, melhor dizendo, ele se aproxima de Jesus, mas dá-se a entender, devido ao diálogo, na continuidade das perguntas, que ele não queria bem realmente aprender os ensinos de Jesus. E sim, ele foi ali para
questionar Jesus, para interrogar, sendo Jesus também um mestre naquela época, né? O Rabi da Galileia, como ele é conhecido, um grande profeta, um ensinador, né, de suas grandes verdades. Seus ensinos eram maravilhosos, encantavam grandes multidões de 10, 15, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas. Então, a gente sabe que Jesus, ele era uma pessoa muito inteligente. A profecia bíblica própria diz isso, em Isaías capítulo 11, que sobre ele estaria o Espírito do Senhor, o Espírito de fortaleza, o Espírito de inteligência. Então, o doutor da lei não sabia a quem ele estava fazendo as perguntas. De fato, realmente, ele não tinha consciência de que a pessoa que estava diante dele era bem mais profundamente, mais intelectual e inteligente, bem mais superior do que ele. Porém, ao julgar pela aparência de Jesus e pela simplicidade dele e a forma com a qual ele falava, ele tentou-se, né, justificar-se e também tentou questionar a Jesus a respeito, né, da vida eterna, como nós sabemos. Veja qual foi a resposta de Jesus. Ele disse assim: bom mestre, o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E aí o Senhor disse a ele assim: tu sabes os mandamentos? E ele disse assim: eu sei. E aí ele começa a citar os mandamentos. E a Bíblia diz que quando ele cita os mandamentos, ele ainda diz no final assim: tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Então a Bíblia vai dizer que Jesus amou aquele homem. E ele ficou muito feliz porque ele sabia, ele entendia teoricamente o que ele deveria fazer. Qual era a missão, né, do homem? Guardar os mandamentos, observar a lei. Por isso Jesus amou aquele homem. A princípio, Jesus não sabia do que ia se desenrolar nas outras perguntas que viriam. E as outras perguntas que viriam teriam malícia, trazia uma forma sorrateira de questionar Jesus e pensar que iria pegar Jesus, né, de uma forma equivocada, tentando questionar e se auto-justificar. Então, o diálogo segue agora com um tom diferente. O homem quer se justificar, o homem quer sobressair e ser mais inteligente do que Jesus. Porém, ele não sabia que Jesus era bem mais inteligente do que ele. Então, um conselho que vai aqui para alguém aqui que geralmente gosta de fazer muitas perguntas a alguém, a um professor, a alguém que ensina, a um teólogo, a um pastor, a uma pessoa líder que é uma pessoa estudada, dedicada. Estou falando de pessoas dedicadas na Bíblia, que leem a Bíblia todos os dias, que dedicam-se, que levam tempos e horas, que passam às vezes madrugada estudando uma mensagem, que passam noites, 2, 3 horas, 4 horas, entendendo, semanas estudando texto. Então, cuidado. Tenha muito cuidado em fazer perguntas a esse tipo de pessoa. Porque provavelmente você pensa que você é mais inteligente do que eles. E na verdade você vai descobrir que você não é. E aí você vai, né, se quebrar, como diz no ditado popular. Mas vamos lá. A gente quer observar, foi isso que aconteceu com o doutor da lei, diante de todo o questionamento que ele leva à pessoa do Senhor Jesus. Então, o diálogo segue e o homem quer auto-justificar-se. Quando ele cita amar ao meu próximo como a mim mesmo, então ele faz uma pergunta sorrateira, como se ele não entendesse quem era o próximo. É claro que dá a entender a sarcástica da pergunta que ele faz. Ele sabia quem era o próximo, mas ele queria que Jesus respondesse quem era o próximo para ele. Então Jesus disse: então tá certo. Então eu vou contar uma história aqui e vou responder a você dentro dessa historinha que eu vou contar aqui para você. E aí Jesus começa a contar a parábola, que é essa parábola que nós hoje, né, ditamos na igreja e falamos muito sobre a parábola com o título A Parábola do Bom Samaritano. Mas veja só a história. Jesus disse assim que um homem, ele veio descendo, né, de um lugar para outro. Ele vai, conforme o texto diz, a Bíblia descreve, ele descia de Jerusalém para a cidade de Jericó. E no meio do caminho, na estrada longa da caminhada, ele encontra com salteadores, com homens ladrões que roubam o que ele tem e ainda, além de roubá-lo, ainda o martirizam, ainda violentamente o espancam, quase o matando. Quando ele está caído no chão, agonizando, eles vão embora e deixam ele para morrer. Quem sabe era essa a ideia dos bandidos que tinham, dos salteadores que tinham, né,
pego o homem e tinham feito, né, aquela covardia com ele. Possivelmente havia mais de 2 pessoas, havia um bando de ladrões e o homem não conseguiu reagir. Não houve reação para ele. Foi muito covarde, né? Uma ação covarde, brutal e terrível, que não havia necessidade de fazer aquilo. Se apenas eles queriam roubar, deveriam ter roubado e ido embora. Porém, eles roubaram e ainda queriam matar aquele pelo qual foi vitimado, né, com o roubo. Então veja o que acontece. No inteirinho, aquele homem está caído no chão, agonizando, semi-morto. Não tinha morrido ainda, mas faltava ali pouco tempo. Se ele ficasse muitos tempos ali, ou passasse um dia ali inteiro, talvez pudesse ter morrido, devido às feridas que tinham, né, lhe feito, e ele estava sangrando, estava todo machucado, violentamente, né, com muitos hematomas no corpo. Possivelmente a história vai dizer que é como Jesus conta, e aí o Senhor Jesus, ele usa também toda uma inteligência, e ele disse assim, já que ele quer se achar que ele quer justificar-se a si mesmo, já que ele se acha muito inteligente e acha que eu não vou responder à altura, então vou jogar alguém que ele acha uma grande autoridade religiosa na vida dele. Então Jesus disse assim, naquela mesma rua, naquele mesmo caminho, naquela estrada lá de pedra, passou o sacerdote. Só que o sacerdote passou, viu o homem caído, quem sabe agonizando, e julgou no seu coração, ele vai morrer, não tem mais jeito, eu vou embora. Passou de largo, não deu nem a mínima para o que ia acontecer. Aquele homem poderia morrer. A história não diz que ele estava morto, estava semi-morto ou meio morto. Então ele não tinha morrido ainda, ele ainda respirava, ele ainda agonizava. Porém o sacerdote tinha na lei que ele não poderia se aproximar de um defunto. A gente sabe disso, dentro da lei judaica, que era ditada pelo Senhor para Moisés, e Moisés escreveu isso. E o sacerdote sabia muito bem, conhecia muito bem essa frase dentro da lei. Porém o homem não estava morto. Se ele descesse e o examinasse, ele perceberia que ele estava com vida e ele poderia se aproximar e poderia ter dado o socorro. Porém ele nega o socorro, ele nega a ajuda, se valendo, aleluia, de um conceito dentro da lei que fazia ele proibir ir ao lugar onde estava um defunto. Só que ele prejulgou, ele julgou na sua mente erradamente que o homem estava morto, porém o homem ainda estava com vida. Poderia ele descer e fazer uma boa bondade, porém ele não exercita misericórdia nem amor. Ele vai embora. E como alguém que não desse importância àquele homem que está caído, aquele ser humano que precisava de ajuda, o homem sai de cena, vergonhosamente para nós que nós entendemos, sem dar um auxílio, sem ir lá, sem examinar, sem ver se havia uma possibilidade de prestar socorro, ajuda, auxílio, e covardemente ele vai embora. Essa foi a atitude do sacerdote. Então Jesus começa a mexer no psicológico do doutor. O doutor vai ouvindo a história e vai dizendo, meu Deus, né? Quem sabe ele se retraiu como eu agora. E foi impactado. Ele disse, o sacerdote foi embora. Passou de lado. Não demonstrou amor. Eu não sei se na consciência dele lá dentro se bagunçou alguma coisa assim, dizendo assim, eu já vi em algum lugar onde eu passei uma atitude semelhante dessa de algum sacerdote aqui, que eu tenho ele por estima. Ih, rapaz. Porque as obras, elas revelam quem nós somos, elas aparecem. Querendo ou não, você quer se esconder, e se você não for uma pessoa que pratica o amor, que pratica a verdade e a misericórdia, as pessoas conhecem a sua atitude. Você não está escondido, você está visível. É notável a sua falta de amor, a sua falta de carinho para as pessoas, a sua falta de cuidado, de zelo, a sua falta de atenção. É notável. As pessoas percebem. Então, o que aconteceu? Na sequência, passou outra pessoa que também era tipo uma autoridade religiosa, que era o levita, que era aquele que era serviçal do sacerdote. Ah, o levita passou e quem sabe pensasse que o doutor, que a história seria diferente. Ah, mas o levita ele pode, o levita ele vai lá. Mas ele não foi, Jesus disse assim, ele também passou. Ele fez igual ao seu sacerdote. Quem sabe ele até avistou o sacerdote lá longe pelas costas e viu aquele é o sacerdote.
Deu mais importância à pessoa religiosa, ao status do sacerdote, do que aquele que estava ferido, caído. Você já viu pessoas assim? Eu encontro pessoas assim. Ultimamente nós temos vivido uma religiosidade estereótica, terrível e hipócrita nesses termos aí. Já percebeu que pessoas importantes, autoridades, quando chegam, chegou o nosso pastor, chegou o nosso, nosso rabino, chegou o nosso teólogo, chegou o nosso doutor, tal. Todo mundo esquece dos outros simplesinhos que está de lado e dá atenção àquela pessoa, porque ele é o centro da atenção agora. Quando na verdade isso às vezes gira em torno de uma hipocrisia. Não é a pessoa que sente amor pelaquela pessoa que chega. Às vezes seja um pastor que você mal vê ele. Que você vê ele de 3 em 3 anos, de 2 em 2 anos, e você, é o meu pastor, eu amo. Mentira sua, que história. Ele nem vem ver você. Ele nem sabe às vezes que você existe. Isso é hipocrisia barata. E as pessoas gostam de tramitar por essa condição, por esse caminho. Você deve gostar de quem está com você, de quem ora por você, de quem está perto de você, de quem te dá ajuda, de quem está ombro a ombro com você. Dessa pessoa você deve demonstrar um profundo amor e um respeito, porque ele está ali. Porque quando você tem fome, ele dá alimento. Porque quando você tem sede, ele dá água. E quando você pede alguma coisa, ele até te empresta dinheiro. É essa pessoa que você tem que amar. Pare com essa exterioridade de religiosidade hipócrita. Tire essa máscara. Isso não serve para um cristão verdadeiro. Eu queria dizer para você que você possa usar a verdade, exercer a misericórdia e o amor, tratar bem a quem você vive perto. Seus familiares são os primeiros a receberem o amor de Deus na sua vida se você é um homem de Deus. Se você é um servo de Deus, um pastor, um evangelista, um diácono, seja lá quem for, um congregado, um crente, um discípulo de Jesus, sua família é a primeira a receber o amor de Deus. Seus vizinhos é a primeira a perceber que você é um homem de Deus, através do seu carinho, do seu cuidado, do seu respeito e do seu tratar. Você empresta, você ajuda, você compartilha, você é amigo, você está junto, você é grupo, você é equipe. Você diz, vamos lá, vamos fazer. Então você está vivendo o verdadeiro evangelho. Então você está vivendo o verdadeiro amor. Se você for essa pessoa, vamos socorrer, falando, então vamos. Vamos ajudar, não é? Pega de um braço que eu pego no outro, que nem os amigos do paralítico. Levaram ele. Isso é demonstrar atitude de amor. Fazer algo por alguém. Porém, todos aqueles 2 homens que viviam na presença de Deus, que sabiam as leis de Deus, que conheciam os mandamentos de Deus de frente para trás, de trás para frente, e eram pessoas que representavam a Deus diante de uma sociedade, de uma comunidade religiosa na época, e dos homens simples, de pessoas simples, eles eram autoridades espirituais. Eles foram a pior vergonha de todas, porque eles passaram e não demonstraram nenhum afeto de amor pelaquele homem que estava caído. Então, de que adianta você ter uma exterioridade religiosa? Eu sou fulano de tal, agitar a gravata aqui. Não, porque agora é a minha vez de falar. Eu vou falar, todo mundo fica em silêncio. E aí? E no final você não ter nada, não ter amor, você ser vazio. Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado. Mostravam uma exterioridade por fora, era bonito, tal, fazer aquelas orações, meu Deus, o que tal. E no final, eles devoravam as casas das viúvas, eles não se importavam com as pessoas, eles queriam dinheiro, eles queriam valores, eles queriam que as pessoas dessem a eles. Será que você é assim? Se você for assim, está na hora de mudar. Está na hora de viver um verdadeiro evangelho, embasado em amor, em obra, em carinho, em prestar serviço, em cuidado, em dar atenção, em fazer orações por outras pessoas. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele ousadamente, ou de uma forma muito inteligente, para quebrantar o doutor da lei, aí ele diz assim, agora eu vou usar uma figura de uma pessoa que ele não ama, que ele diz que ele é a pessoa que não serve a Deus, que ele diz que é uma pessoa que ele não sabe buscar a Deus, que ele diz que ele é uma pessoa que pouco entende sobre Deus, que ele diz que ele está adorando no templo errado, lá em Siló, que ele diz que ele está em um lugar que Deus não pode se aproximar dele, que ele é mestiço, ele não é sanguíneo como eu, judeu puro, nascido de outro judeu, de outra judia. Não. Ele é um samaritano, nascido de um judeu com uma pessoa de outra etnia, de outra nação. Agora eu vou falar dele. E aí Jesus insere o samaritano na história. E nessa mesma rua, nesse mesmo lugar, nesse mesmo caminho, descia um samaritano que ia de viagem.
Aleluia! Olha que tapa sem mão no doutor. Olha que coisa linda. E ele vinha de viagem, ele era um viajante. Não vinha com nenhuma expectativa, a única expectativa dele era chegar onde ele queria. Mas aí, na viagem dele, aquele homem que queria fazer, quem sabe era uma viagem muito importante para ele, porque quem viaja, né, sente uma alegria, eu vou para tal lugar. Ele deseja chegar naquele lugar, mas aquele homem disse assim, olha, eu quero chegar naquele lugar. Mas opa, no meio do caminho ele vê aquele homem, ele disse, tem um homem caído ali, eu vou descer e vou lá examinar e ver a atitude do homem. Aleluia. Olha alguém que expressa misericórdia e amor pelo seu semelhante. Olha alguém que realmente ama o próximo. Olha a atitude dele. Vou descer. Parou o cavalo dele, desceu e foi lá. Pegou óleo e azeite, pegou logo faixa para ajudar o homem. Já foi com remédio na mão. Olha que coisa tremenda. Alguém com atitude. Alguém com amor no coração. Alguém que realmente exalava a Deus na sua essência. Olha, glória a Deus. Será que você exala a Deus na sua essência, nas suas atitudes, no que você faz, para quem você liga, para quem você manda uma mensagem? Será que você exala? Isso é muito importante refletir sobre isso. E aí, o Senhor Jesus vai dizer que o homem desceu, atou as feridas do homem, deu logo os primeiros socorros, como a gente conhece hoje. Se fosse hoje na atualidade, pegou o homem, colocou sobre o seu animal, levou o homem para uma estalagem, que era um lugar no meio do caminho das viagens, que servia, não é? Como se fosse um hotel para hospedar as pessoas cansadas das viagens e descansar. E lá tinham pessoas que cuidavam das pessoas, tinham pessoas que trabalhavam ali nas estalagens. E eles serviam, né, para servir os outros. Então ele levou ele para lá, para um lugar de segurança. E disse ao homem lá, que vivia com certeza na estalagem, e era o homem, né, que era o proprietário, ou quem sabe o homem que administrava a estalagem, disse, olha, esse homem está doente, eu achei ele ali, caído no meio do caminho. Com certeza roubaram ele, levaram tudo dele e ainda tentaram matar. Mas ele está vivo, cuida dele, e eu vou te dar um dinheiro aqui. E se ele precisar de mais cuidados, de mais remédios, pode dar a ele, porque quando eu voltar da viagem, eu vou pagar tudo que ele necessitar para que ele ficar bom. Mas o importante, eu quero ver ele vivo, eu quero ver ele bem, eu quero que ele sare. Eu quero que ele melhore. Aleluia. Glória a Deus. E aí eu me alegro, porque o amor de Deus está embasado nisso. Jesus uma vez disse, eu não vim buscar os sãos para o arrependimento. Eu vim buscar quem estava doente. Eu sou médico. Eu vou levar você para a cura. Eu vou tratar a sua vida. Eu vou levar você, eu vou tomar você em minhas mãos. Eu vou colocar você na maca. E eu vou dizer ao Espírito Santo, cuida dele. Trata dele. Faz uma operação na mente dele, na vida dele. Mas não deixa ele do jeito que ele está, sem sentir a minha presença, vazio, se sentindo rejeitado, sozinho, no canto, a ponto de entrar em uma depressão, sentindo princípios de transtorno de uma ansiedade muito exaustiva, né? Ou muito exagerada, que quer deixar ele com problemas de ansiedade. Ah, meu Deus, as mãos começam a esfriar, a agonia vem, a inquietação toma conta, você não consegue se controlar no seu pensamento, transtorno de ansiedade. Eu quero dizer para você que Jesus quer tratar o seu coração, que Jesus, ele aparece hoje como uma figura desse homem maravilhoso, e como uma atitude daquele homem que era um homem simples, o samaritano, quanto ele pôde fazer. Uma vez eu vi uma história que um bombeiro, ele soube da história de uma criança que ele tinha um sonho de ser bombeiro, mas ele tinha uma doença muito grande, grave, e ele iria morrer. E aí o bombeiro ficou sabendo, ele recebeu uma cartinha lá dessa criança, lá dentro, não é, do quartel-general dos bombeiros, e ele disse assim, eu vou lá visitar a criança, o menino que quer ser bombeiro. E aí ele disse assim, olha, eu posso fazer ainda mais alguma coisa. E aí ele pegou, levou o chapéu do bombeiro, e levou a roupa do bombeiro, e levou uma equipe de bombeiros, e levou a Bíblia, né? E todas as coisas para fazer o juramento de bombeiro. E aí ele botou aquela criança lá e visitou ele e disse assim, nós hoje viemos aqui para realizar o seu grande sonho. Ele mandou ele colocar a mão sobre a Bíblia e ele disse com os colegas deles,
de patente e disse: a partir de hoje nós ingressamos você no corpo de bombeiro. E aí a criança ficou emocionada, chorou, ficou feliz, todos se abraçaram. E aí ele disse assim: mas eu nunca fiz alguma coisa para ser bombeiro, nem algum teste, nem participei de nada. E então o bombeiro, depois, no outro dia, ficou pensando e disse assim: eu ainda posso fazer uma coisa melhor. E naquele dia ele achou por bem levar o carro de bombeiro com a escada. E pegar um menino que ainda estava vivo e conseguia ainda levantar-se, andar um pouco, ainda mesmo fraco. Ele conseguiu colocar ele na escada de bombeiro e fez ele subir alguns degraus da escada de bombeiro. E aquele menino ficou feliz e disse assim: mãe, eu participei de um treinamento. Eu sou um bombeiro. Eu queria dizer para você que nós sempre podemos fazer mais pelas pessoas que amamos. Talvez você diga assim: eu já dei fulano, não precisa ajudar de novo não. Você sempre pode fazer muito mais. Se houver necessidade, se você tiver condição, não custa nada ajudar de novo. Não custa nada fazer algo de novo. Não custa nada prestar e estender a mão novamente, quantas vezes for necessário. Aleluia. Que Deus mova você através dessa palavra. Que Deus mova seu coração, sua família. Que a palavra de Cristo entre e que o Espírito Santo mova o coração de todos vocês que me escutam. E que você seja movido para fazer algo em benefício do reino de Deus. Enquanto é tempo, enquanto você está vivo, enquanto você tem força, enquanto você tem vida. Enquanto você tem um carro bom para prestar serviço, para ajudar alguém, para levar cesta básica, para levar alimento, para levar os irmãos de um canto ao outro. Para prestar um benefício enquanto você pode ser útil, seja útil. Preste amor. Semeie a misericórdia, lance, aleluia, semente, aleluia, da bondade de Deus, e um dia você vai colher toda essa bondade. Glória a Deus, conforme diz o apóstolo Paulo na lei da semeadura. Eu queria agradecer a todos vocês. Eu acredito que no final de tudo, aquele doutor da lei que pensou que iria pregar uma lição a Jesus, ele que saiu, né, com uma lição que ele nunca mais esqueceu na vida dele. E ele foi embora com certeza cabisbaixo, pensativo, porque Jesus, né, ele foi bem mais inteligente do que ele e mostrou para ele que ele deveria fazer e que ele tinha que fazer, exercitar a misericórdia. E era algo talvez que ele não estivesse fazendo. E aí ele começou a entender que havia ainda muito mais do que só conhecer a lei, conhecer a Deus, né, na teórica e de externar uma exterioridade religiosa. É muito mais. Ser cristão é muito mais do que isso. É muito mais de carregar a Bíblia e ir ao culto à noite. É muito mais poderoso do que isso. É muito mais de ir para o evangelismo e dizer Jesus te ama a alguém. É muito mais do que isso. É muito mais. É fazer, é ação, é cuidar, é se entregar, é se doar. É amar vidas. Glória a Deus. Então, quero agradecer a todos nossos inscritos. Estamos muito felizes. O canal prospera, né? À medida da vontade do Senhor nosso Deus. E eu quero agradecer. E lembrando para vocês, né, não deixando vocês esquecerem, tá aqui também, né, bem próximo, né, a nós, né, na rua Augusto Pereira Pinto, né, a Lan House, nosso querido amigo, nosso irmão Miqueias Santos também, que louva o Senhor também, servo de Deus. Que você possa visitar a Lan House, né, equipamentos, né, de computador, né, equipamentos para carro também, suportes para carro, algumas peças, né, tantas outras coisas, né, sombrinha, tem uma variedade de coisas que o Miqueias vende, você deve conferir. Ele vende caderno, ele vende caneta, ele vende, né, pilha, cabos de celular, capas de celular, uma infinidade de coisas, conserta computador, né, tira xerox, tira registro, né, tira xerox de farturas de pagar, de promissórias, tantas outras coisas, né? Faz CD, né? Faz cópia de hinos. Procure a Lan House do nosso querido amigo Miqueias, né? E vem aqui visitar. É na rua que está fazendo o calçamento novo aqui agora, né? Antes do mercadinho da Michele, né? Vocês procurem, né, a Lan House do Miqueias, vocês vão ver logo assim, ele colocou, né, um banner lá. Não tem como errar, a porta de vidro. Um lugar maravilhoso, uma pessoa fantástica, Miqueias, né, meu amigo, um abração para você, Miqueias. Também, né, eu quero que vocês procurem também a irmã Vânia, né, na Lagoa das Garças, né, a lojinha dela, Vanduli, né, que ela disse para nós que vocês possam procurar, né, ali na Lagoa das Garças, próximo ao posto de saúde,
Tem uma lojinha também com a irmã Vânia que vende portas-retratos, vende perfume, né? Vende bolsas escolares, material escolar em todo geral, né? Vende perfume da Natura, vende bolsas, uma variedade de coisas. Você deve ir lá, né, conferir canecas, tantas outras coisas, né, que tem ali, cinto, chapéu, gravata. Vá lá, né, visite a lojinha da nossa irmã Vânia, né, esposa do nosso querido irmão Israel, a Vanduli, e que você possa fazer belas compras ali, e abençoando também, né, a serva de Deus. Um abraço, né, que vocês possam gostar dessa mensagem, e meu muito obrigado a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. No final, o homem entendeu que uma pessoa para herdar a vida eterna deve ser um cristão que pratica a palavra e que vive uma vida de amor e atitude para com todos os seus próximos. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço do nosso irmão João Paulo. Amém?